Pastor Henrique pode chegar aqui. Vamos orar pela vida do pastor, que Deus possa usá-lo naquilo que ele preparou e Deus vai estar falando conosco. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho aí. Senhor nosso Deus, o Senhor tem usado aqui os pregadores e nós temos nos sentido muito abençoados, Pai. Agora, Deus, abençoa a vida do pastor Henrique, que a Tua graça, Teu poder sejam sobre ele, Pai. Ministra sobre nossa vida, Pai, através da vida dele, Senhor. Dá para ele autoridade, discernimento para a Tua palavra, que ela seja pregada de uma maneira que a gente possa receber em nosso coração com alegria e ela gere transformações em nossas vidas. A nossa oração, Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus. Paz seja convosco, amém? Está fraco ainda, amém ou não amém? Que privilégio, né, gente? Eu confesso para vocês assim que eu até estou meio perdido, né? Os dias têm passado muito rápido. E a proporção desses dias tem sido maravilhosa para nossas vidas, amém? Que presença maravilhosa do Senhor neste lugar, como Deus tem agido neste lugar. E para mim é uma alegria muito grande estar dividindo esse momento com vocês, não é? Eu não recordo para quem eu falei no início da semana, eu acho que foi para o Eric. Eu perguntei, eu precisava fazer a escala, né, da semana, e acho que foi para ele que eu perguntei, e ele falou assim: pastor, eu vou estar aí todos os dias na campanha, só vou tirar férias depois. Gerou uma alegria tão grande, porque eu também sou assim, né? Eu acho que depois eu vou ter a sensação de dever cumprido para com Deus, né? A gente vai descansar o corpo físico, mas não vai descansar de Deus, né? Então, veja bem, depois você vai tirar umas férias, mas você não tire férias de Deus, descanse o físico, mas não de Deus, continue com Deus nas suas férias, amém? Em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje, né? É um tema muito importante, importantíssimo. Eu creio que 3 áreas definitivas para mudar a nossa vida, importantíssimas. Eu vou citar aqui, e das 3 áreas, a área de inteligência emocional, a área das nossas emoções, está inserida nessas 3 áreas. Uma delas nós já visualizamos aqui logo no segundo dia, se não me falha a memória, que é a área espiritual. O pastor André falou. Depois, a outra área que eu julgo muito importante, que você já vai entender, é a área financeira. E a terceira área, veja bem, não estou desmerecendo e nem desvalorizando as demais. A terceira área, então, a área emocional. Eu estou falando das 3 mais importantes, por quê? Porque numa pesquisa bem recente fala que 86%, olha só, diga comigo para você não esquecer, 86%, isso, dos problemas das pessoas são de fundo emocional e financeiro. Você sabia disso? E apenas 14% estão ligados a outros, né, a outros problemas, a outros acidentes de percursos. Mas 86% está ligado à área emocional. Gente, talvez a dificuldade maior que eu e você temos nos dias atuais é de lidar com as nossas emoções. E é sobre isso que eu quero, nesta noite, meditar com você. Porque se você fizer uma pesquisa hoje, se você der uma olhada hoje, né, aí você vai ver hoje muito se falar em inteligência emocional. O pastor Iverson falava aqui algum tempo atrás, ele falou, antigamente se procurava por pessoas que tinham o QI, né, avançado. E hoje, muitas das buscas é por pessoas com QI de inteligência avançado, mas também uma busca por pessoas
com o coeficiente emocional acima da média. Ou seja, pessoas que sabem lidar com as suas emoções. Talvez você que está aqui olhe para dentro, e essa é a intenção hoje, a palavra, a reflexão desta noite da parte de Deus para nós é exatamente isso. É nós fazermos uma análise daquilo que se está sendo pregado todas as noites aqui, né? Porque o que está sendo transmitido aqui tem um foco principal para as nossas vidas, que é mudança, seja qual for a área que você esteja precisando. Então, a ciência nos dias de hoje aponta a inteligência emocional, mas eu quero dizer para você que antes da ciência está Deus, e Deus já aponta como tratar com as nossas emoções através da sua palavra. A ciência hoje só está, reconhecendo aquilo que a própria Sagrada Escritura, aquilo que Deus revelou através da sua palavra, já nos mostra de como nós devemos nos comportar emocionalmente. O indivíduo é composto, na verdade não temos como separar, mas o indivíduo, nós, seres humanos, somos compostos pelas partes físicas, não é? Essa carcaça que você está vendo aqui, né? Algumas são mais bonitas, né? Outras a gente olha no espelho e não acha tão bonito assim, né? Eu fui hoje, estava me trocando e olhei no espelho e eu chamei a Andréia e falei: Andréia, vem cá. Olhei no espelho e falei para ela: o que é isso aqui debaixo dos meus braços, né? O que é isso aqui na lateral? Né? E ela falou: isso aí é celulite. Então, ou seja, nós temos que admitir, né, gente? Não tem horas que o tempo vai passando, né? A idade vai vindo e a gente vai ter que saber lidar emocionalmente com essas coisas. Então, também mulheres, vejam bem, homens também têm celulite, né? E eu dividi esse segredo com vocês, não sei por que eu fiz isso. Parte físicas, mas também a parte mental e espiritual, na verdade, estão ligadas. Por isso que eu falei, Por isso que eu falei a respeito disso. E não tem como separar isso. Por quê? Porque quando você fisicamente não está bem, emocionalmente significa que você não vai estar bem. Se emocionalmente você não estiver bem, significa que fisicamente talvez você não esteja bem, mentalmente você não esteja bem. Geralmente, hoje, grande parte das doenças físicas em nosso corpo são produzidas por causa do nosso emocional. Se você for conversar com médicos e ter uma boa conversa com médicos voltados a esta área, está aí a pastora Silvana, que é psicóloga, ela vai te dizer que boa parte dos atendimentos que nós damos hoje, seja ele psicológico, né, muitas vezes o pastor dando o atendimento pastoral, boa parte dos problemas nascem das nossas emoções. Mas hoje, diga comigo, mas hoje, aqui, haverá cura de alma. Eu estou falando isso por quê, gente? Porque a Bíblia nos ensina a respeito das nossas emoções. O livro de Provérbios, no capítulo 17, versos 22, diz assim, o coração bem disposto. Algumas versões dizem assim, o rosto alegre, é o remédio eficiente. Olha só que interessante. Esse coração bem disposto não é o coração humano, é a nossa alma. A nossa alma, vamos transferir aqui, a alegria da nossa alma. Esse coração bem disposto é o remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. É forte, né? Forte. Olha a Bíblia nos alertando a respeito das nossas emoções. Olha o que ela diz assim, em Provérbios de capítulo 15, versos 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É ou não é? Quando você levanta de manhã,
né? Você casado, e olha para sua esposa, e olha para o seu esposo, tem alguns que não gostam de falar, né? Ou quando você vai acordar os seus filhos, ou suas filhas, tem gente que não gosta de conversar de manhã, né? Quem não gosta, que levanta de manhã cedo e não gosta que ninguém fale com você de manhã cedo? Levante, irmão. Isso. Então, gente, você que conhece essas pessoas que levantaram as mãos, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, fugir da aparência do mal. Então, de manhã, não converse com essas pessoas, porque ainda emocionalmente elas não estão preparadas para falar. Você sabia disso? Inteligência emocional é isso, gente. É você ser capaz de identificar as coisas antes mesmo delas acontecerem, de bom e de mal. Então, nós temos que estudar o ser humano. Esse ser humano aqui, ó, é o ser mais complexo que tem. E a única pessoa que entende esse ser complexo é Deus. O homem não entende. Eu não entendo a Andréia. Sou casado com ela há quase 20 anos e eu não conheço tudo desta mulher. E ela não conhece tudo de mim. Já pensou? Então o ser mais complexo emocionalmente está sentado aí do seu lado. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é complexo. Por isso você é complicado. Aproveite aí, irmãos, aproveite agora. Esta é a hora. Porque depois nós vamos ser sarados e curados e daí não vamos poder mais falar sobre isso. Aleluia! Então, a Bíblia é clara em ensinar sobre a inteligência emocional. João já entendia a respeito disso, o apóstolo João, e ele faz uma ligação entre a nossa mente, o nosso corpo e o nosso bem espiritual. Olha que interessante, que maravilhoso. Ele diz lá no capítulo 1 de 3 João, versos 2, ele diz assim: amado, oro para que tenha boa saúde e tudo que corra-lhe bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, para você estar bem, a sua alma precisa estar bem. Por isso que para Deus o interessante da sua vida não é esta carcaça. Isso é pó, vai voltar para o pó. Para Deus interessa a sua alma. Porque é a sua alma que Ele quer. Por isso Ele quer que a sua alma, minha alma, enquanto estivermos aqui na face dessa terra, viva bem. E quantos aqui nesta noite querem viver bem, digam amém. Isso significa que as pessoas precisam aprender a resolver os seus problemas emocionais. Porque se nós não aprendermos a lidar com as nossas emoções, gente, nós nunca vamos viver, isso que eu vou falar aqui é muito sério, nós nunca vamos viver uma vida de abundância. Você sabia disso? E a Bíblia nos diz, o próprio Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em... E eu conheço não uma, mas inúmeras pessoas que estão sofrendo da sua alma, que estão sofrendo das suas emoções, porque ainda não aprenderam a lidar com ela. Ou seja, quem administra suas emoções, quem não administra suas emoções, nunca irá viver uma vida que deveria viver. E a pior coisa que existe é você viver uma vida que não era para você viver. Eu falo isso porque as nossas escolhas influenciarão. As nossas escolhas, veja bem, influenciarão naquilo que vamos viver daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. A tua escolha. Então, emocionalmente, você precisa estar bem para você poder fazer uma boa escolha, ou seja, para você fazer um bom plantio. Porque nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura. Aquilo que plantamos é o que colhemos. Então, ou seja, eu preciso estar emocionalmente bem, para plantar bem, para colher
bem. Se você planta arroz, colhe arroz. Plantou mandioca, colhe. Se você estiver colhendo qualquer outra coisa que não seja mandioca ou arroz que você tenha plantado, tem alguma coisa errada. Então, ou seja, quem não administra as suas emoções nunca irá. Quem administra suas emoções nunca vai se comparar com ninguém. Por quê? Porque administra bem as suas emoções. Então não precisa estar se comparando aos outros. Quero que você analise. Muitas vezes fala assim: puxa, eu queria agir assim, eu queria fazer assim, conforme aquela pessoa, conforme aquele irmão, conforme aquele pastor, conforme aquele músico, conforme aquele professor. Isso significa que ainda você não se conhece. Uma das coisas mais importantes dentro das nossas emoções é sabermos quem nós somos. Eu preciso saber quem sou eu preciso me conhecer. Gente, hoje eu estou falando aqui de um assunto vivenciado na minha pele. Quando o pastor orou a Deus, certamente, para fazer a distribuição das ministrações, Deus falou para ele direitinho. Porque para mim, pelo menos, não conversei com os outros, mas pelo menos para mim caiu o que tinha que cair. Porque nada melhor falar do que aquilo que se viveu emocionalmente. Então, ou seja, nós precisamos, hoje, nesta noite, orar a Deus e dizer para Deus hoje: Deus, eu preciso me conhecer. Irmão, você precisa saber o que é que você gosta. Você precisa descobrir. E quando você descobrir o que não gosta, você dizer: eu não gosto. Sabe por que nós temos problemas emocionais dentro das famílias, entre casais? Porque o marido gosta de uma coisa, achando que a mulher gosta também, mas a mulher não gosta. Mas porque o marido gosta, ela muitas vezes se subjuga a gostar. Quando eu casei com a Andréia, eu tinha ciência de que ela gostava. Eu falei, acho que isso aqui, ela gostava de sopa. E gosta até o dia de hoje de sopa. Eu nunca vi, uma mulher para gostar de sopa como a Andréia. Tá o verão, quando ela está no carro, ela fala assim: hoje eu estou sentindo um cheiro de sopa, acho que eu vou fazer uma sopa. 40 graus, está dando. Aquela noite vai ser a noite da sopa. Mas eu disse a ela, falei assim: olha, você gosta de sopa, eu respeito que você gosta de sopa, mas eu, Henrique, não gosto de sopa. Eu como sopa por amor a você, entenda bem, vou fazer isso. Mas eu não gosto de sopa. Por quê? Porque se de repente eu dissesse para ela que gosto de sopa, são 7 dias na semana, eu teria 5 dias de sopa. Estou dando o meu exemplo aqui, mas você está pensando talvez naquilo que você vivencia todos os seus dias. Você precisa se conhecer para chegar com um jeito, com educação, para quem você conhece e dizer assim: olha, não me leve a mal, mas eu não gosto. Eu posso até participar aqui com você, comer junto com você, mas assim, lembre-se, não vai ser todos os dias, porque eu não gosto. E muitas pessoas sofrem na sua alma, sofrem nas suas emoções porque não sabem dizer não. Eu não sabia dizer não. Tem um filme com um ator que até se converteu agora, não vou lembrar o nome dele, mas que tudo ele dizia sim. Jim Carrey. Tudo ele dizia sim. E você não podia dizer não, você tinha que dizer sim. Gente, nós temos que aprender a dizer não. Não, muitas vezes nós temos que aprender a dizer não. Quando você administra as suas emoções, suas decisões são mais assertivas. Quando você administra bem as suas emoções, você sabe quais os convites a aceitar, quais os projetos você vai participar, quais os projetos você vai recusar. Por quê? Porque quando você administra bem as suas emoções, você passa a amadurecer. Diga comigo, amadurecimento. É o que você e eu precisamos.
Quando aprendemos a lidar com as nossas emoções, automaticamente nós vamos amadurecendo. E eu falo que quando você amadurece, mais de 50% da sua vida começa a melhorar. Porque você vai saber como lidar com as suas emoções. Tem pessoas que Deus o livre se o pastor chamar para uma conversa. Tem pessoas que Deus o livre se o patrão chamar para conversar no escritório. Quando você recebe uma notícia, por exemplo, que o pastor quer ter uma reuniãozinha com você aqui no escritório, você já desaba emocionalmente. O que eu fiz? Ah, meu Deus, o que ele vai falar para mim? Mas eu estou tão direitinho na igreja. Eu dou meu dízimo, eu dou fé. O que... Sofre por antecedência. Às vezes o patrão do trabalho me chamava e dizia, mas meu Deus, você é despedido. E às vezes você cria essa ansiedade. Isso é algo que emocionalmente eu trabalho em mim até o dia de hoje. A ansiedade. Gente, não podia falar para mim em coisas novas que eu já me projetava. Queria que acontecesse, e até o dia de hoje, isso ainda é uma das coisas que eu ainda tento trabalhar fortemente, é a ansiedade. Eu falo para vocês que eu estou melhorei aí 60%, 70%, mas ainda tem uma percentual que eu preciso ainda melhorar. Quando se falava em viagem para mim, meu Deus do céu, eu não dormia mais. Não dormia. Eu tinha um desejo em voar. Nunca tinha, como é que a gente fala? Andado de avião, né? Mas avião não se anda, avião se voa, né? Então eu nunca tinha voado de avião. Tá vendo? Eu estou aprendendo, gente, está ficando bom. Deus está ensinando. E aí a minha primeira viagem que eu fui fazer, fui para Rio Grande do Sul. Depois de muito tempo sonhando com o primeiro voo, alguns anos, a Andréia tinha conseguido um trabalho na Rio Sul, que na época existia Rio Sul, depois ela fez uma associação com a Varing, e aí acabou não dando certo, ele já tinha uma outra pessoa, a Andréia saiu, e eu vi a minha oportunidade de voar indo embora. Eu fiquei desesperado. Jeff, eu fiquei desesperado, porque eu falei assim, minha oportunidade de voar está indo embora pelos meus dedos. Emocionalmente ela está aí, depois você conversa com ela, eu fiquei uma semana ou mais frustradíssimo. Chorava escondido no banheiro, porque eu não ia mais voar. Mas Deus teve misericórdia e aconteceu de surgir um treinamento, eu não lembro, no Rio Grande do Sul, e foi ofertado a oportunidade de eu ir junto, olha que beleza. Eu falei, é agora que eu realizo de vez esse sonho, e assim eu criei aquela expectativa emocionalmente, e quando estava agora lá para fazer o check-in, para embarcar, porque você faz o check-in e entra para uma sala especial, gente, e o café dessa sala especial geralmente é uns R$6, R$7, um cafezinho assim, não dá para perder nada no café, mas é gostoso demais tomar café no aeroporto, não é, pastor? Eu que não gosto de café muito, é bom demais, né? E aí o que acontece? Quando eu estava para fazer o check-in, a Andréia colocou o nome de solteira nas passagens. Aliás, o nome de casada nas passagens, porque agora ela era uma senhora Lima. Só que a documentação dela estava como de solteira. E eu sempre dizia para a Andréia assim, Andréia, muda esse nome de solteira para casada, porque agora você não é mais solteira, agora você é casada. Muda isso, André, muda. Dito e feito, gente. A gente só aprende a lição quando a gente passa por ela. Por isso que é bom vocês escutarem, fazerem, né, não como a gente fez. Aliás, não como a André fez. Lembre-se que o erro foi dela. Na hora do check-in, a moça falou assim, eu preciso da sua identidade. Eu dei a minha identidade com aquela alegria, o sorriso do rosto, a satisfação, eu ia voar. Pela primeira vez na vida. E aí a Andréia deu a identidade dela, falou assim, moça, mas assim, você é casada e aqui na identidade está como seu solteiro, eu não posso liberar o embarque de vocês. Gente, chega até a ficar seca a minha boca, gente, só de eu lembrar. Gente do céu.
A Andréia, pela primeira vez na vida, viu o esposo dela brabo. Pela primeira vez na vida, aquele aeroporto viu o Henrique bravo. Pela primeira vez, o aeroporto Afonso Pena soube a identidade do Henrique naquele dia. Porque emocionalmente eu me desequilibrei. Quando você não sabe lidar com as suas emoções, gente, você dá vexame. Quando você não sabe lidar com as suas emoções, você passa vergonha. Você maltrata quem mais você ama. E eu falei, André, você sabe do meu sonho. O que você está fazendo? Por que você não trocou? E vamos parar por aqui, vocês já entenderam a história. Você já viu aquele ditado que o barato sai caro? Eu não sei se nós tinha pego uma promoção, se não tinha pego uma promoção de passagem, mas naquele dia, para a Andréa resolver o meu problema, porque aí virou o meu problema. Ela teve que ligar para o serviço de táxi, na época não tinha Uber, não tinha nada disso. Ela ligou para o táxi, e o táxi me cobrou quase uma passagem aérea, para ir buscar lá na faculdade a certidão de casamento nossa. Enquanto eu fiquei inconformado emocionalmente, contando os minutos, e como eu sofri, gente, porque o taxista não vinha, e eu voltava, e geralmente a gente fica 1 hora antes, né, professor? Olha, eu entrei naquele voo, mas eu não aproveitei aquele voo, porque emocionalmente eu não estava bem. Então o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes as nossas expectativas, a nossa ansiosidade, a nossa ansiedade atrapalha nos propósitos que Deus tem para nós. Hoje vocês estão rindo aí, bem, daquilo que foi a minha desgraça. Mas pensa aí agora naquilo que de repente você pode estar vivendo. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter saúde emocional. E saúde emocional é o que, gente? É o bem-estar psicológico em geral. Ou seja, é ter inteligência emocional para poder sentir as relações, para saber lidar com as relações, para saber lidar com as pessoas. Se eu não souber lidar com as pessoas, como é que eu vou lidar com Deus? Se eu não souber amar as pessoas, como é que eu vou amar a Deus? E esse é o primeiro mandamento: amai a Deus em primeiro lugar, e depois amar esse que está sentado do seu lado. É difícil, a coisa mais difícil é amar a quem está do nosso lado. Esse irmão que você olha e fala assim, hoje eu pulo no pescoço dele. Hoje eu vou expulsar o que tem dentro dele, não é possível. Mas muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes é nós que não sabemos entender a pessoa do jeito que ela é. Porque uns são mais rápidos, outros são mais devagar. Irmãos, não vai adiantar. Às vezes nós queremos que o devagar seja rápido, que o rápido seja mais devagar. A Andréia até para andar é rápido, gente. Vou te falar, às vezes nós estamos descansando, podendo andar de boa, os dois assim, ó. Mas ela não consegue andar de boa, ela é muito rápida. E eu falo, onde você vai com essa pressa? Nós já estamos de férias, vamos descansar, vamos andar devagar. Nós já corremos o ano inteiro. Agora é a hora de nós pisar nas nuvens. Nós precisamos compreender os nossos relacionamentos. Nós temos que ter capacidade de controlar os nossos sentimentos, a capacidade de enfrentar as dificuldades. A saúde emocional não é, olha só o que eu vou dizer para vocês, a boa saúde emocional não é apenas a ausência do problema, porque os problemas eles vão existir. O próprio Jesus disse aqui, eu até anotei aqui o versículo mais adiante, ele vai dizer, eu estou adiantando um pouquinho aqui, ele fala assim, ó, no mundo tereis aflições. Mas o que ele diz para mim? Olha como Jesus tinha uma inteligência emocional avançada. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai. Ele não eximiu, nem a mim, nem a você, dos problemas existenciais que a gente vai ter na face dessa terra.
Então, nessa noite eu digo para você, sua saúde mental, emocional, se refere à presença de algumas características. E é sobre elas que eu quero discorrer rapidinho aqui. Uma primeira é autoconfiança. Gente, você precisa se conhecer para quê? Para desenvolver essas características que eu vou falar aqui. A primeira delas é a autoconfiança. Não é? Onde você quer chegar? Onde você quer estar? O que você quer se tornar? Você precisa se conhecer para você poder se definir. Outra característica, capacidade de lidar com o estresse. Como é que você lida com o estresse? Hoje eu lido super bem. Mas alguns anos atrás, o aeroporto viu quem era o Henrique. Então, ou seja, como é que você lida com as tuas adversidades, com o teu estresse? Como é que você se recupera das adversidades? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Como é que anda o amor seu pela sua vida? O que é que você faz em relação a você, a essa carcaça, a esse corpo? Você se ama? Eu olho no espelho, mesmo tendo celulite, mesmo começando a aparecer a barriguinha. Meu cunhado, vou falar dele porque ele está viajando, talvez não esteja assistindo. Se estiver assistindo, vai ver. Eu acho que ele está assistindo. Ele fala: Henrique, como você tem mudado. O Diego. Vou falar porque vocês vão falar daí para ele depois, então. Aí ele fala assim: Henrique, eu tenho observado você, agora você já está no novo look. Porque na outra igreja que eu ia conforme o look do pastor que me regenciava. Agora eu vou conforme o look que o pastor daqui me regencia. Então eu não sei se você já observou, mas eu ando igual ao meu líder. Hoje passei a mão até no microfone. Eu não é? Pastor, mas assim, nós somos seres influenciáveis. Eu preguei algum tempo atrás e falei assim, se influencie por coisas boas. Então, para mim, isso é uma coisa boa. Me vestir igual ele. Então, o que acontece? Agora você está voltando lá no Diego. O Diego diz assim, você está usando um look diferente, está usando umas camisas slim, só que daí aparece a sua barriguinha. Olha o que ele falou para mim. Mas eu me conheço. Eu me conheço hoje. Então eu olho para o espelho e digo assim, eu sou bonito. Eu sou bonito. É isso que você precisa entender. A saúde sua emocional está ligada a você se gostar. Porque nada impede de eu poder melhorar esta barriguinha, nada impede de eu melhorar essa celulite, nada impede. O que eu tenho que fazer? O que minha esposa disse. Meu filho, exercício, flexão, vai malhar, e você vai queimar essas gordurinhas. Olha que lindo a minha esposa, eu amo ela demais. Capacidade de enfrentar as dificuldades, a flexibilidade de aprender com as coisas novas, ou seja, se você não estiver emocionalmente bem, você não lida bem com as mudanças. Tem gente que tem trauma de mudança. Gente, o único trauma de mudança que eu tenho refere-se a mudar de casa, porque realmente se dá um trabalho. Então eu mudei 3 vezes e eu não quero mudar mais. Mas se você conversar com a pastora Silvana já mudou umas 10 vezes. 13 vezes. Ela gosta de mudar. Não tem problema com isso. Agora, as mudanças que eu estou falando, não é essas de casa. Eu estou falando de mudanças, muitas vezes, que envolvem o seu pessoal, a sua estrutura, para você ser uma pessoa melhor. No que diz respeito ao aprendizado de vida. Aí você deixar, esse patamar, vamos supor que eu vou chamar aqui de um patamar de ignorância, no sentido de falta de conhecimento, e passar para um outro patamar, onde você pode conhecer melhor as coisas. Quando eu casei com a Andréa, eu admirava demais a intelectualidade dela. Como ela manuseava a Bíblia, como ela lia e lê até o dia de hoje. E eu disse, eu quero isso para mim. E eu não gostava de ler. Mas eu falei assim, eu vou mudar nesse quesito, eu vou mudar nesse perfil.
Eu vou ser um cara que vou ler. Eu vou ser um cara que vou entender dos assuntos. Vou estudar. Então, assim, emocionalmente, é isso que nós precisamos entender. A flexibilidade de aprender com coisas novas. Não é? Eu estou há 1 ano e pouquinho com vocês aqui, igreja. Quanta coisa mudou na minha vida. E eu falo para vocês que eu venho de um lugar onde eu estava seguro. Muito seguro. Tranquilo. Né, Mar? Tranquilo. Favorável. E hoje nada é favorável. Hoje nada é tranquilo. É um desafio dia após dia. Então o que acontece? Se adaptar bem às mudanças. É o que eu estou fazendo. Então encare as mudanças emocionalmente que vão ocorrer na sua vida como coisas que vão mudar a sua vida para melhor. Tenha a capacidade, o que eu vou dizer aqui? A capacidade de resiliência. Já ouviu essa palavra? Quantos já ouviram essa palavra? Resiliência. É a capacidade de passar pelas dificuldades, pelos problemas. E isso Jesus nos ensina, né? Como eu falei ali, João 16:33, onde ele fala das aflições, e essas aflições nós teríamos. Então não tem como não haver. Algumas mensagens atrás eu falava assim, a chuva cai para todos. Eu e você não temos exclusividade. Estar emocionalmente saudável significa passar por esses momentos difíceis, passar por esses problemas emocionais, mas sair deles mais forte do que quando entrou. Eu falava aqui alguns dias atrás, aí nessa semana eu falava assim, que os maiores crescimentos que eu experimentei na minha vida foram quando eu vivenciei algumas tempestades na minha vida. E muitas pessoas emocionalmente dizem assim, puxa, eu errei. Eu errei. Gente, o que é errar? O que é erro? Eu descobri que erro, para mim, é aquilo que não me ensinou absolutamente nada. Se você tropeçou e errou e não ensinou você em nada, então é erro. Mas se você tropeçou, se você errou, e isso te trouxe um aprendizado, uma bagagem, não foi erro, foi progresso. Para um amadurecimento, para você não fazer mais aquilo que você fez. Então, as pessoas precisam estar cientes que elas estão inseridas num mundo hoje com uma tecnologia muito grande, um mundo muito acelerado. Eu disse no início aqui, o dia passa que eu nem vejo. O dia passa que você não vê, de tão acelerado. Mas que emocionalmente nós devemos estar preparados para saber lidar com esse mundo que está aí fora, gente. E quando vivenciar as circunstâncias não positivas, como a viúva de Sunem, já viu na palavra a viúva de Sunem? A viúva de Sunem preparou na casa dela um lugar, porque o profeta Eliseu sempre passava lá, na cidade. E aí ela criou um lugar para ele se hospedar quando ele passasse pela cidade. E ele passou lá, fez amizade com essa viúva, e a viúva preparou ali aquele quartinho para ele, e ali ele ficava quando ia, e ele observou a viúva, e por ver, para agradar, né, em forma de gratidão, ele perguntou para essa viúva, na época, o que lhe faltava, que não era ainda então viúva, ela era casada. E ela falou assim, olha, eu não tenho um filho. Então, ele profetizou um filho para essa mulher. Daqui 1 ano, quando eu voltar aqui de novo, você vai ter um filho. E assim, ela teve um filho. E um certo dia, esse filho passou mal e veio a morrer. Morreu. E aí, o profeta estava aos arredores. E ela falou com o esposo dela, prepare um jumento aqui, eu vou atrás do profeta. E foi atrás do profeta. E quando ela estava para chegar no profeta, o que caminhava sempre com o profeta, o Geazi chega e fala assim para ela, está tudo bem? E ela olha para Geazi, olha ali para o discípulo do profeta e diz assim, vai tudo bem. Só que o filho estava morto em casa. Gente, isso é inteligência emocional. Por mais duro que seja,
antes de chegar ao profeta, antes de revelar a situação, antes de ver nada, emocionalmente ela estava o quê? Equilibrada. Quando ela chega ao profeta Eliseu, o Eliseu pergunta para ela e ela torna a falar de novo, vai tudo bem. Então, o Eliseu pergunta para Deus o que tinha acontecido, para Deus revelar a ele, para ele falar com ela, e assim então, ele conversar com ela a respeito do menino. E ela disse assim, olha, eu não pedi filho nenhum para você. Não falou que ele estava morto. Eu não pedi filho nenhum. E aí agora Eliseu vai com ela até a casa dela, e então ora pelo menino, deita lá, você vai ver a passagem, se você quiser estudar essa passagem, está em 2 Reis, de capítulo 4, versos 26. Então, ele deita em cima do menino, né? Por 2 vezes, ora para que Deus o ressuscite. Talvez se ela tivesse saído igual uma louca, desesperada, porque tem gente que quando tem problema é assim que age, desesperado, sai na louca, não pede conselho para ninguém, não pede nada. Nós precisamos ser equilibrados emocionalmente. Deixa eu falar, para encerrar aqui com vocês. Tinha muitas coisas, né, para trabalhar a respeito de emoções com vocês, mas eu quero concluir, para que você consiga lidar com as suas emoções. Para que você saiba administrar e passe a viver bem, gente. Porque a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus nos ensina a vivermos bem. O próprio Jesus nos ensina a lidar com as pessoas. Teve uma época que ele chegou e disse para os seus discípulos, vão pregar o Evangelho, entre nas cidades. Quem os receber bem, olha o que eu vou dizer para vocês, isso aqui é muito importante. Vocês fazem o quê? Vocês abençoam, vocês oram, vocês comem, porque crente come, né? Você toma café. Eu nunca vi gente para comer. Gente, somos nós. E eu não sei o que as pessoas veem em nós. Acho que eles falam assim, olha, café, bolo. Nas testas dos pastores deve estar escrito isso, pastor, porque todo lugar que a gente vai sempre tem um bolo, um café. E aí, eles dizem assim, então vocês o quê? Abençoa, come. Mas aqueles que não te receberem, mas aqueles que não te abençoarem, aqueles que não quiserem vocês, então vocês fazem o quê? Vocês batam bem as suas sandálias. Olha, Jesus que falou isso aí, gente. Sabe o que eu entendo com esse versículo? É o seguinte: Deus exige de mim e de você que nós amemos uns aos outros. Então amar, nós temos que amar, inclusive o nosso inimigo. O que fala de você no trabalho, o que fala de você na sua família, temos que amar. Pastor, não acredita, eu tenho que amar aquele fofoqueiro. Não só amar, como orar por ele. Mas trazer ele para perto de você é diferente. É diferente. Amar é diferente de gostar. Entenda bem isso. Nós trazemos para perto de nós quem nós amamos. Gostar é diferente. Gostar quer dizer provar. Então, quando você prova e vê que não é bom, você toma. No começo do meu caso, quando namorava com a Andréia, é só essas que veio. Hoje é só isso que está vindo, amor. O Espírito está revelando só isso hoje. Eu fui tomar um café na casa dela e quando eu cheguei lá, uma mesa linda de café para eu tomar. Então serviram uma xícara como essa aqui, ó. Hoje está chique demais essa sétima. Eu não vou tomar, senão eu vou parecer demais com o pastor Ivers. Estava quicando, pastor, estava quicando. Essa eu não podia perder. Aquela mesa bonita de café. E aí a Andréia veio e me serviu aquele café para mim. Eu tomei aquele café, gente. E aquele café estava amargo, fel puro. E eles perguntaram, e aí, Henrique, gostou do café? E eu disse, gostei. Estava bom, estava uma delícia. Quando você não sabe lidar emocionalmente, quando você não conhece, você age dessa forma. Então, meu sogro entrou, abençoado, já está no reino celeste, entrou, sentou na mesa e pegou aquele café. Então, se está gostoso, eu vou tomar. Colocou ali na xícara, eu falei, Deus, adoça esse café dele agora. Adoça!
E ele pegou a xícara e pá, virou. Quando ele virou, do jeito que ele virou, ele já cuspiu. Mas isso aqui tá amargo! Ele falou, só se for o seu, porque o meu tá doce. Eu estava o quê? Amando. Por isso eu gostei, eu estava amando. Quando você ama, o doce fica... Aliás, o amargo fica doce. Então, duas coisas muito importantes que você precisa fazer para emocionalmente você começar a viver bem. A primeira delas é, esqueça o que já passou. Pratique, aliás, primeira coisa, é isso mesmo, vamos começar por essa, pratique o perdão. Então assim, eu gosto de Paulo porque em Filipenses, de capítulo 3, versos 13 e 14, ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Então, o que já passou, já passou. Hoje eu lembro de tudo isso, e o que eu faço? Eu sorrio. Eu dou risada. Porque emocionalmente eu fui curado das crises emocionais, a qual eu vivenciei no decorrer da minha trajetória de vida, e a qual ainda eu vou viver. Por quê? Porque eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a sorrir, gente. A Bíblia nos ensina e fala a respeito de nós sorrirmos, gente. De nós sorrirmos. Em outras palavras, ela está dizendo assim, deem risada. O que nós estamos falando hoje aqui. E é bíblico. É bíblico. O livro de João 15:11 fala assim, tendo dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegre-se no Senhor, novamente direi, alegre-se. Filipenses 4:4, alegre-se. Em outras palavras, deem risada. Às vezes André chega em casa, muitas vezes eu estou vendo alguma coisa, esse dia eu estava vendo um vídeo, eu estava me partindo de dar risada, e é difícil de eu dar risada. Ela é fácil. Vocês veem aqui na igreja, eu rio da risada dela. E não sou eu, muita gente ri da risada dela. Talvez você que está sentado aqui já riu da risada dela. Porque ela dá gargalhada mesmo. E a palavra fala, tem um estudo que fala sobre isso, a ciência fala sobre isso, que a gargalhada alivia as nossas pressões arteriais, ajuda o nosso coração, além de deixar o nosso rosto mais bonito, olha só. Então nós temos que sorrir mais, levar a vida sem esse peso. Cristo morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida em abundância. Por que você tem que levar esse peso emocional? Então veja bem, sorria. Tem um videozinho que eu quase que gravei para colocar aqui para a gente encerrar, mas eu falei, não, pode ser que as pessoas venham se escandalizar, então eu não salvei ele. Mas é de um leão dando risada. Eu não sei se você já viu na internet. Vá lá depois de pesquise, leão sorrindo. Você vai dar risada, eu tenho certeza. Vai. Porque a risada alivia muitas vezes a nossa dor. O sorriso atrai as pessoas boas para nós. Talvez as pessoas não tenham se aproximado de você, porque você enfunda essa sua cara bonita que você tem. A Andréia olha para mim e fala assim, desfrança essa testa, Henrique. Porque quando você frança a testa, você parece que você está bravo, está triste. Bota um sorriso no rosto. O que está fazendo hoje? O Espírito de Deus está neste lugar, não está? Está assim. E Ele quer curar a sua alma, assim como Ele curou a minha alma. Hoje eu choro. Para quem não me conhece, o Benção, fugiu o seu nome na minha cabeça. É você mesmo que levantou a mão? O Cleverson? Obrigado, Espírito Santo, lembrou. Ainda bem que ele sabe que eu sou esquecido. O Cleverson chegou e cumprimentou eu esses dias aqui na campanha e disse, mas pastor, você está bem? Eu falei, eu estou. Mas pastor, você está bem? Eu falei, estou, claro que eu estou. Porque eu na segunda-feira, no primeiro dia, Deus já trabalhou no meu coração e eu chorei, mas eu chorei de alegria. Eu choro hoje, mas eu choro de alegria por esse Deus ter entrado na minha vida e ter me feito e estar fazendo o que está fazendo. Então assim, hoje
Se eu choro, é de alegria. Então, nesta noite, Deus está dizendo para mim e para você, vai haver cura na sua alma. Esqueça o que fizeram para você. Ontem o pastor aqui, Tedesco, disse assim, ó, ele fez a última oração, ele falou assim, ó, podem dizer o que quiserem a teu respeito. Deixa que diga, o que fale, que pense, né? Tem uma música assim? O que importa é o que Deus pensa de você, querido. O que Deus acha de você. Não importa se te chamaram um dia de feio, se te discriminaram na escola. O cara para ser discriminado na escola fui eu. E não podia reclamar, porque na época não tinha essa questão que tem hoje, que a gente fala, como é que é? Bullying. Eu ia dizer, eu fui bullyingado, não, mas... Tem nada a ver. Bullying não tinha. Eu fui discriminado. Por quê? Por ser mais simples, por ser pobre, por não ter um bom tênis. Meu tênis, gente, eu vou falar a verdade. Hoje eu falei essa semana com as meninas. Vamos para encerrar, estamos encerrando. Falei assim, gente, agradece aí a Deus pelos calçados. Eu entrei lá no closet e assim eu comecei a contar os calçados. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Mas, nem sempre foi assim. Na minha infância, para adolescência, eu não tinha tênis. Eu tinha um sapato de borracha. Que, gente, tinha na cor amarela, azul e vermelha. Dei graças a Deus quando inventaram o preto. Porque aí eu pegava o preto, que era menos feio. E a minha mãe comprava daquele e dizia assim, sejam felizes. E aquilo não gastava, gente. Eu pegava aquilo, batia no muro, batia em tudo que era gasta. E não gastava. Por quê? Porque eu estudava lá na rua Francisco Rocha, na Batel, lá no Júlia Vanderlei. E todos os alunos que entravam com seus tênis, entravam com seus... E eu entrava com aquele sapato de borracha. Quantos traumas da sua infância, quantos traumas da sua adolescência, quantos traumas da sua juventude, quantos traumas você tem. Quando eu entendi, eu abandonei tudo isso. Seja ele. Eu atendo muitas vezes, a gente atende pessoas muitas vezes, que por causa de um trauma de sapato, de roupa, até hoje sofrem na sua vida. E nessa noite, Deus quer curar a minha vida e a sua. Se coloque de pé, por favor. Saiba lidar com o seu passado. A Bíblia nos ensina a respeito de muitos homens. Olhe, Judas não soube lidar com o seu passado. Não soube lidar com as suas emoções. Traiu Jesus, achou que não era digno de perdão. O que aconteceu com ele? Morreu, se suicidou. Herodias ficou bravo com João Batista, porque João Batista revelou os pecados dela. Mas ele revelou no sentido assim, ó, endireita a sua vida. Mas ela não conseguia olhar para esse lado. E ela perdeu os propósitos que Deus tinha na época para a vida dela, porque ela queria, só pensava na cabeça do João. Ela disse, eu vou cortar a cabeça desse homem. Só pensava em vingança. Olha o futuro dessa mulher. Olha como ela morreu. Absalão, filho de Davi, ficou indignado porque a sua irmã Tamar foi estuprada por Amon, e ele não consegue perdoar o seu irmão, e ele sofreu horrores, por isso não perdoou. Olha o fim de Absalão. Mas tem um homem nessa Bíblia que me ensina a lidar com o passado, que eu gosto, um deles, entre tantos, que é José. Olha a história de José. Veja como ele superou os seus traumas. Veja como ele teve inteligência emocional para poder chegar onde Deus queria que ele chegasse. Não deixe os teus traumas emocionais impedirem você de chegarem aonde Deus quer que você chegue. Feche os teus olhos. Tem uma canção que o Espírito Santo deu ali para a Alana, e eu vou pedir para que ela cante essa canção. Enquanto ela canta, eu quero que você, nesta noite, que precisa de uma cura emocional, porque se você sarar emocionalmente nesta noite,
parte física vai se reestruturar. A parte física vai começar a mudar. Porque emocionalmente você vai estar bem. E quando emocionalmente nós estamos bem, algumas áreas da nossa vida começam a ficar bem. Que te fizeram que não enterra hoje aqui no altar de Deus e saia daqui livre. Quando eu entendi o que é perdão na minha vida, gente, eu saí livre. Então, enquanto ela canta essa canção, se você quiser sair daqui hoje livre, saia do teu lugar. Eu quero orar com você aqui, enquanto eles cantam. Glória a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Deixa Deus aquietar a sua alma. Oh, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Pai querido, Me venha chama trabalhar pra hoje. perto, Aqui, Deus, nas emoções da só tua igreja. assim eu não me sinto só. Ah, Deus, venha trabalhar hoje aqui, Senhor, nas emoções dos teus filhos. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Oh, aleluia! Mas meu coração é teimoso demais falando pra para Deus. admitir. Aquilo que você precisa hoje. Sei que liberar depender perdão. é como viver perigosamente, mas eu preciso Espírito acreditar e confiar Convence os teus no filhos, que você me diz. Oh, Espírito Santo e amado, Aquieta minha alma, para hoje. faz meu coração ouvir tua voz. Cura as emoções dos teus servos. Cura emoções dos teus filhos aqui. Me chama Essa pra pessoa perto, que sofre, que tem sofrido, meu Deus, só assim eu não me sinto só. lá no fundo da sua alma, que não tem administrado emocionalmente, Senhor, meu Deus, Eu sua sei vida. que mesmo sem entender você Porque alguém está falou, no porque alguém controle. disse. Então me esconda no teu coração, Ah, me Espírito amarre a Santo. ti, pra Trabalha. eu não desistir. Trabalha na vida deste homem, desta mulher, Eu desta não jovem. quero mais fugir Liberta. da tua vontade. Liberta, Pra Senhor, a tua mim eu serva. sei Liberta a que tua vai filha ser nesta difícil, mas Liberta você nesta estará noite. sempre comigo. Liberta, Senhor, poderosamente. E Oh, mesmo Espírito que Santo, minha cura. alma grite, Cura. tente me fazer Cura voltar nesta atrás, eu vou Cura. confiar, Oh, eu vou Espírito Santo, cura descansar, nesta me noite. lançar Vida, no teu amor. Cura essas pessoas aqui neste lugar. Cura poderosamente cada uma delas. Teu amor, Cada uma cura Senhor. poderosamente essas vidas. Sara agora. O tempo não pode apagar, Espírito muitas Santo. águas nunca levarão Oh, o Espírito amor Santo, Sara. que você sente por mim. Toda Eu palavra sei dita. que tudo vai se cumprir. Tudo aquilo que falaram. Espírito Santo, O em nome tempo de Jesus. não pode apagar, muitas águas nunca Tudo. levarão o amor Que fizeram. que você sente Oh, por Espírito mim. Santo, Eu Sara. sei que tudo vai Sara, se cumprir. Sara, Espírito Santo e amado. Vai ser difícil, Sara. eu sei, pagar tudo por você, Espírito Santo. mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Oh, você aleluia. estará ao meu lado, Oh, me glória. segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai Oh, ficar Espírito bem. Aleluia. Vai ser difícil, eu sei. Não vai ser fácil, mas Ele largar está te curando. tudo por você.
você. Ele está te abençoando hoje aqui. Quando eu pensar em Aleluia. desistir, Oh, Espírito Santo e amado, você estará ao meu lado. Ele está do teu lado, meu irmão. Segurando, Ele está te segurando, minha irmã. Está te assegurando que tudo a partir de hoje vai ficar bem. Sara, Senhor, emocionalmente cada um que aqui está. Se eu cair, Cura, a tua mão me levantará. livra, Senhor, do passado, das tristezas, das dores, da inteligência emocional, para poder, Senhor, meu Deus, se liberar sobre esta vida. Se eu cair, Oh, Espírito Santo. a tua mão me levantará. Oh, aleluia. Aleluia. Toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma. Aleluia. Deixa o Senhor te curar. Deixa Ele te curar nessa noite. Aleluia. Aquieta minha alma. Me chama pra perto. Eu não me sinto só. Oh, Espírito Santo e amado. Aleluia. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ah, Espírito Santo, aquieta. Me chama pra perto. Fala pra Ele agora. Só se eu não me sinto só. Ei, você que está aqui na frente, ore assim comigo, diga: meu Deus, hoje eu entrego todas as minhas emoções. Hoje eu quero que o teu Espírito cure a minha alma. Eu não quero mais lembrar do que um dia foi me dito, do que um dia foi me falado. Eu repreendo hoje toda palavra dita. Eu me liberto de tudo o que de ruim um dia eu sofri. Eu sou o teu filho. Eu te encontrei. E em ti a liberdade. Em ti a abundância. Em ti a refrigério. A partir de hoje, em ti eu sou mais feliz. Eu vou ser mais feliz. Porque o teu Espírito vai descer sobre a minha vida todos os dias. Todos os dias. E em teu nome, Jesus, eu vou encontrar alegria para viver. Eu não quero mais a depressão, a tristeza, a dor, a desilusão. Eu não quero mais na minha vida, porque hoje eu recebo de ti, Jesus, a libertação das minhas emoções, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em